sejam todos e todas bem-vindas ao nosso canal Capoeira Pedagógica. Eu sou o professor Jefferson Nogueira, conhecido no meio da capoeira como Paradinha. Vamos dar continuidade então à resenha da obra Capoeira na Universidade, uma trajetória de resistência. Começo esse vídeo aqui agradecendo a generosidade de Mestre Xarel. Ele tem comentado nossos vídeos, está seguindo as nossas resenhas, o nosso estudo. Mandou uma mensagem para mim hoje, eu fiquei muito satisfeito, mas ao mesmo tempo redobra a nossa atenção, redobra o nosso esmero, né, para que nós possamos continuar no mesmo padrão. Ele agradeceu a resenha, né, não precisava agradecer, né, o nome dele tinha que constar aqui entre as obras clássicas também. Mas ele disse que está gostando do canal, que está acompanhando as resenhas, e eu fiquei muito satisfeito, né? Falei para ele que eu fico honrado de receber esse feedback, mas ao mesmo tempo isso aumenta a minha responsabilidade, porque é muito difícil você fazer a resenha, você interpretar um autor contemporâneo, um autor conhecido no meio da capoeira, e quem sou eu, né, para fazer uma leitura, uma reinterpretação da obra de um autor dessa estirpe, né, que é a do Mestre Xarel. Mas nós vamos aqui nos esforçando, tentando fazer o máximo possível, tentando dar o nosso melhor para que nós possamos tentar compreender o que se passava na cabeça do autor no momento que ele estava compondo essa sinfonia literária, digamos assim, essa obra de arte. Então, sigamos em frente. Nessa parte da resenha, nós vamos adentrar no universo da capoeira regional. Hoje nós vamos desmistificar algumas coisas que se dizem da capoeira de Mestre Bimba. Mestre Xarel nos traz detalhes importantíssimos, relata o que é, por exemplo, o esquenta-banho, o entrar no aço, o batizado, quais as primeiras formas de formatura, o curso de especialização, enfim. Nessa parte nós vamos ter aqui uma mini aula, um mini curso de capoeira regional. Muito bom, muito gostoso chegar nessa parte e tentar mergulhar nessa aventura literária que é a obra de Mestre Xarel, Capoeira na Universidade, uma trajetória de resistência, mas que falamos até agora da origem da capoeira, das controvérsias acerca do tema, das controvérsias acerca da história da escravidão. Então esse caminho, esse percurso é longo, nós estamos no terceiro de 8 vídeos. Vamos nessa, porque aqui tem muito conhecimento, vamos tentar trazer para vocês o máximo possível. Axé! Olá, sejam todos e todas bem-vindas, essa é a parte 3 do livro Capoeira na Universidade, uma trajetória de resistência, um estudo dirigido que nós estamos fazendo da obra de Mestre Xarel, Hélio Campos. Esta obra é de 2001 e é da editora da Universidade Federal da Bahia. Pois bem, neste vídeo nós vamos adentrar no mundo da capoeira regional, nós vamos saber um pouco das especificidades desse estilo, nós vamos saber um pouco de da história de Mestre Bimba. Então vai ser muito interessante, vem com a gente. A capoeira regional de Mestre Bimba. Vale a pena ressaltarmos aqui novamente, né? Para quem não viu os vídeos anteriores, Mestre Xarel foi discípulo de Mestre Bimba na década de 60. Então aqui nós temos a escrita, a fala, não só de um historiador da capoeira, não só de um pesquisador, mas uma pessoa que vivenciou, né? Ele é como se fosse aquele antropólogo que esteve no meio do qual ele fala. Ele conhece a tribo que ele estuda, né? Então, fazendo uma analogia com a antropologia, ele é aquele pesquisador que mergulhou no seu objeto de estudo, porque ele e o seu objeto de estudo, eles se misturam. Feita essa ressalva, vamos lá. A capoeira regional é uma manifestação da cultura baiana que foi criada em 1928 por Manuel dos Reis Machado, Mestre Bimba. Ele utilizou os seus conhecimentos da capoeira Angola e do batuque. O batuque ele aprendeu com o pai dele, né?
A capoeira Angola, ou a capoeira primitiva, ou a capoeira anterior às duas denominações de Angola e regional, era a capoeira que Mestre Bimba praticava. Então ele pegou elementos do batuque, pegou elementos de outras artes marciais e montou a sua metodologia, o seu método, que se chamou, num primeiro momento, de luta regional baiana. A capoeira Angola é uma manifestação primitiva que nasceu da necessidade de libertação de um povo escravizado, oprimido, sofrido e revoltado. Então, a capoeira Angola, ela nasce de uma necessidade do escravo de liberdade em todos os sentidos. Liberdade no sentido econômico, liberdade no sentido social e liberdade no sentido cultural, de manifestar a sua cultura através da sua arte. Consolidou-se como uma forma de resistência, tendo como referência as comunidades organizadas chamadas de quilombos. O mais famoso, todos nós conhecemos, é o Quilombo dos Palmares, ali na Serra da Barriga, na divisa de Pernambuco e Alagoas, que serviam para abrigar os negros fugitivos. Podemos considerá-la, a capoeira Angola, a mãe da capoeira regional. Olha que bacana. Um discípulo de Mestre Bimba está afirmando: podemos considerar a capoeira regional como filha da capoeira Angola. Por quê? Porque a capoeira regional, ela vem da origem da capoeira anterior a ela, que uns chamam de capoeira primitiva, outros chamam de capoeira Angola. Isso é bacana nós frisarmos. Vamos ver mais adiante como o Mestre Bimba tratava a capoeira que ele praticava anterior à sua criação, que é a capoeira regional. Mestre Bimba. Mestre Bimba assim se referiu, abre aspas, em 1928 eu criei completa a regional, que é o batuque misturado com Angola, com mais golpes, uma verdadeira luta, boa para o físico e para a mente. Apude Almeida, citado por Almeida, né? Então, Mestre Xarel tirou esse trecho do livro do Almeida. Quem é esse Almeida? Raimundo César Alves Almeida, nada mais, nada menos que Mestre Itapuã, no seu livro A Saga de Mestre Bimba, Salvador, 1994. Pois bem, Manuel dos Reis Machado, Mestre Bimba, nasceu em 23 de novembro de 1900, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, Bahia. Filho de Luiz Cândido Machado, famoso campeão baiano de batuque. Lembra que eu falei que Mestre Bimba pegou o batuque com a capoeira Angola e criou a regional? Esse batuque, seu pai foi campeão de batuque. E de Maria Martinha do Bonfim, foi carvoeiro, doqueiro, trapicheiro, carpinteiro, mas principalmente capoeirista, principalmente mestre de capoeira, principalmente um educador da capoeira, principalmente digamos assim, um cientista da capoeira, aquele que fez experimentos com a capoeira e criou a sua metodologia. Mestre de capoeira foi condição adquirida por reconhecimento popular e pelo respeito da sociedade, numa época em que a perseguição às manifestações da cultura negra era muito intensa e perversa. Nós já vimos em vídeos anteriores que as perseguições não eram só a capoeira, perseguia-se o samba, perseguia-se as religiões afro-brasileiras, perseguiam-se qualquer manifestação popular que viesse dos negros. Muniz Sodré, em sua obra O Brasil Simulado e o Real, de 1991, nos diz: Mestre Bimba, sobre Mestre Bimba, foi uma das últimas grandes figuras do que se poderia chamar de ciclo heróico dos negros da Bahia. Quando ele se refere a Mestre Bimba, ele fala que foi uma grande figura heróica, representante dos negros na Bahia. Continua ele.
Somente aos 12 anos de idade, Bimba, o caçula de Dona Martinha, iniciou-se na capoeira, na Estrada das Boiadas, hoje bairro da Liberdade. Seu mestre foi o africano Bentinho, capitão da Companhia de Navegação Baiana, Muniz Sodré. Essa parte é muito importante para nós compreendermos a metodologia criada por Mestre Bimba, além da sua didática de ensino. Então nós temos aqui uma foto ilustrativa de Mestre Bimba pegando na mão de um aluno para ensiná-lo a gingar. Então, além da metodologia toda detalhada, toda estruturada, Mestre Bimba, pelos relatos dos seus mestres, Mestre Tapuã, Mestre Xarel e outros, Mestre Bimba tinha uma afetividade com seus alunos. Digamos assim, poderíamos dizer que uma relação daquela que Paulo Freire diz, né? Uma relação de amor mesmo dentro desse princípio do processo ensino-aprendizagem. Nessas características, vejam como a capoeira regional se distinguiu totalmente de qualquer outra forma de prática de capoeira anterior. Por que ela se distinguiu? Porque ela tinha uma estrutura, ela tinha uma sequência lógica. Primeira coisa que se fazia era o exame de admissão, né? Que eram exigidos alguns movimentos para se ver o condicionamento físico daquele que ia iniciar a arte. Mais assim para detectar se ele tinha alguma deficiência física que o impedisse, né, de fazer os movimentos daquela luta regional baiana. No exame de admissão, mestre Xarel nos diz que era pedido a cocorinha, era pedido a queda de rins e deslocamentos e a ginga. Era o básico. Se o aluno conseguisse fazer esses movimentos, ele estaria apto para aprender a capoeira. Sequência de ensino de Mestre Bimba, né? Nós temos uma sequência de Mestre Bimba, uma única sequência dividida em 8 partes, né? Hoje em dia se vê diferentes formas de praticar essa sequência de ensino, mas tem aquela que é a original de Mestre Bimba, aquela que os seus ex-alunos reproduzem da forma como eles aprenderam. Então são uma única sequência dividida, fracionada em 8 partes de movimentação de 2 capoeiristas, enquanto um ataca, o outro defende. Isso era a forma de se ensinar. Sequência da cintura desprezada. Batizado. Mestre Bimba implantou o batizado, implantou o cerimonial, implantou o ritual de iniciação na capoeira. O esquenta-banho, o famoso esquenta-banho. Dizem os seus alunos que o esquenta-banho era para você esperar a hora de você entrar no chuveiro para tomar uma chuveirada, né? A formatura, Mestre Bimba instituiu lá no início da prática o batizado e lá no ponto final da formatura. Então, olha que tem um ciclo pedagógico nesse sentido. Ele criou o toque de Iuna, o curso de especialização e os toques de birimbaus. Então, nós temos aí São Bento Grande da Regional, Iuna, Cavalaria e etc. Muito interessante. Olha que visão, que visionário era Mestre Bimba. Ali na década de 30, década de 40, ele conseguiu estruturar como um pedagogo essa arte que dominou o mundo. Vamos detalhar um pouco cada passo dessa metodologia. Sequência de ensino. Almeida, 1994, ou seja, Mestre Tapuã. Cita Mestre Acordeon, ex-aluno do mestre, que poeticamente afirma. Então, olha só, Mestre Acordeon que afirma. Ele era forte na alma, tinha uma faca no olhar que cortava a gente de cima a baixo quando estava a ensinar. Mestre Acordeon falando das peculiaridades do trato que o Mestre Bimba tinha com seus alunos. Moura nos diz, reportando-se à sequência, explica afirmando
ser um conjunto de lições práticas e eficientes baseadas em golpes e contragolpes, aquilo que eu falei, né? Ataques e defesas, que possibilitam ao aluno aprender capoeira no menor espaço de tempo possível, incorporando a consciência do valor da luta como um sistema natural de ataque e defesa. Então, a sequência de Mestre Bimba, ou como queiram, as sequências, as 8 partes da sequência de Mestre Bimba, você pode utilizá-la, por exemplo, para aquecimento hoje, em pleno século XXI. Tem muitos grupos de capoeira que iniciam os seus treinamentos fazendo a sequência. E se você já fez, no nosso grupo nós fazemos muito, você vê como que você consegue entrar no clima da aula rapidamente se você iniciar uma aula fazendo a primeira sequência, a segunda, a terceira, a quarta até a oitava. Você se prepara, você prepara o seu corpo, você aquece o seu corpo, você faz o alongamento de forma natural, utilizando simplesmente a capoeira, simplesmente a sequência de Mestre Bimba. A cintura desprezada. Eu trouxe 2 fotos que eu tirei da internet, está aí a fonte, para quem quiser pesquisar, né? E para dar os créditos a quem de direito. A cintura desprezada é uma sequência de golpes ligados e balões, também conhecidos como movimentos de projeção da capoeira, onde o capoeirista projeta o companheiro que deverá cair em pé ou agachado, jamais sentado. Tem o objetivo de desenvolver autoconfiança, senso de cooperação, responsabilidade, agilidade, destreza. Né? Interessante que a cintura desprezada, ela estreita os laços entre os praticantes da luta regional baiana. Porque você há de convir comigo, que você tem que ter confiança no outro para fazer essas projeções tal qual nos mostra essas 2 figuras, né? Você tem que confiar no seu amigo. O seu amigo vai te projetar, ele vai te pegar e vai te lançar para você cair com segurança do outro lado. Então a cintura desprezada, ela tinha essas funções. Primeiro, o Mestre Bimba dizia que ela era para que se você fosse agarrado, você saber se projetar ou saber projetar o seu oponente. Então, para isso. E também servia, como descreve aqui o mestre Xarel, para desenvolver a autoconfiança, o senso de cooperação, responsabilidade, agilidade, destreza e cumplicidade. Cumplicidade entre os 2 praticantes da cintura desprezada. O batizado, o rito de iniciação de um capoeirista na prática da capoeira, né? Muito comum hoje em dia, em todos os grupos. Todos os grupos se tem ainda essas 2 partes ritualísticas que vêm da capoeira regional, que é a iniciação através do batismo e a formatura, né? Então esse ciclo entre o batizado e a formatura, ela tem sua base, tem os seus fundamentos na luta regional baiana. O batizado é um momento de grande significado para o aluno porque depois de ter aprendido toda a sequência, as 8 sequências de Bimba, ele encontra-se apto para jogar pela primeira vez na roda. Olha que interessante. Hoje em dia é comum nós vermos nos grupos, o aluno começa a fazer capoeira e independente dele ter pego a primeira corda, ou o primeiro cordel, ou a primeira fita, ou o primeiro lenço, seja o que for, qual tipo de graduação que você tem, é comum o aluno já nas primeiras aulas já ir participando das rodas de treino, né? Mas antes não. Antes desse jogo na roda, ao som do berimbau, da roda montada, só era possível, só era permitida, né, no batizado. A partir do momento do batizado, o aluno poderia, dentro da academia, participar das rodas. O batizado consistia em colocar em cada calouro um nome de guerra. Por isso que vem um batismo aí, né? Vem aí, digamos assim, um sincretismo religioso, né? Porque o batismo também nós temos nas diversas religiões, tanto diversas religiões afro como na própria Igreja Católica nós temos o batismo, nas igrejas evangélicas nós temos o batismo. O batizado consistia então em colocar no calouro, em cada calouro, um nome de guerra. O tipo físico,
o bairro onde morava, a profissão, o modo de se vestir, atitudes, um dom artístico qualquer serviam de subsídios para o apelido. Mestre Itapuã conta que o nome dele veio do bairro onde ele morava. Que ele morava em Itapuã e Mestre Bimba, oh, Itapuã, oh, de Itapuã, e ficou Mestre Itapuã. Fiz uma modificação aqui, estava fazendo a terceira parte e dei uma olhada, já estava já em 16, 17 minutos, o vídeo ia ficar muito longo, porque eu ainda tinha partes importantes que não dá para comentar rasteiramente. Então dividi o vídeo 3 em duas partes. Essa aqui é a finalização, digamos assim, vídeo 3, parte 1. Então nós vimos aí características importantes da capoeira regional, a metodologia utilizada. Nós vimos que Mestre Bimba pode ser considerado um grande pedagogo, porque ele tinha esse vínculo com a pedagogia, no sentido de criar um método de ensino-aprendizagem que tinha coerência, né? Fez os seus processos de avaliação, de avaliação e medidas educacionais, fazendo o processo de admissão, fazendo o processo de ensino-aprendizagem, a avaliação na questão da sequência antes de se iniciar o aluno através do batizado. Ou seja, realmente podemos dizer que Mestre Bimba foi o grande pedagogo da capoeira. Axé.